Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar senso de oportunidade na categoria de base. É disso aí que nós vamos falar hoje. E eu vou comentar algumas coisas, até voltando sobre o que foi conversado da live de ontem, que são ensinamentos muito importantes, né? A primeira é o seguinte: se o teu filho estiver treinando num clube, num ambiente onde é um ambiente competitivo, onde é um ambiente que tem muitos garotos bons, e se o clube for um clube bom, tudo isso vai ajudar. Não importa se é um clube já federado ou se é um clube de um projeto, mas é o melhor projeto que tem, é aquele projeto que joga contra os times grandes, aquele projeto que está habituado a estar em campeonatos competitivos. O que acontece com isso? Quando o teu filho joga no meio dos grandes, no meio dos garotos bons, isso vai trazer confiança para ele, para quando ele for jogar num outro mercado, quando ele for jogar num outro campeonato, quando ele for para um outro estado, quando ele viajar. Isso vai deixar ele confiante. Então, o primeiro senso de oportunidade que você deve ter aí é o seguinte: valorize o ambiente aonde o teu filho está se preparando, mas busca o melhor ambiente. Busca o melhor ambiente. O que vai fazer diferença, vai ser muita diferença, é o profissional que está conduzindo esse projeto. Se for um profissional diferenciado, se for um profissional capacitado, ele vai preparar o teu filho. E aí naquele momento, pegando até o que nós conversamos no dia de ontem, pegando o teu filho começando com 10 anos, até os 13 anos, 14 anos, isso vai dar sustentação para ele chegar até o profissional. O outro senso de oportunidade que você não pode perder se o teu filho está iniciando no futebol, é o futsal. Pedro falou ontem da importância do futsal na carreira dele. O futsal, ele traz o fato da bola ser pesada, o fato de ser um campo reduzido, um local reduzido. Isso força o teu filho a raciocinar, força o teu filho a pensar mais rápido, força o teu filho a ter uma coordenação motora. E tudo isso vai impactar lá na frente, lá no profissional. Então, o teu filho, ele vai colher lá na frente o que ele plantou hoje. Se você perder esse senso de oportunidade enquanto o teu filho está numa idade propícia para isso, depois não vai fazer mais efeito. Perde o efeito. E o senso de oportunidade é a gente agir no momento que está na nossa frente. Agir rápido. Então, você que está ouvindo aqui, que tem um filho que joga futsal, ou um filho que pode jogar futsal, aproveite esse momento, para que esse momento vai causar um impacto lá na frente. O futsal, ele traz um impacto muito grande. Eu aconselho jogar no futsal até os 11 anos de idade, no máximo 12, Depois disso é futebol de campo. E aí, começando novinho, né? Com 7, 8 anos, começando já no futsal, começando com 7, 8 anos no futsal, isso vai trazer a coordenação motora para o teu filho, isso vai dar uma agilidade para ele, e o fato de ele vai ter muito contato com bola, aprende a proteger bola, aprende a girar, o chute fica mais forte devido à bola ser pesada, ele começa a chutar numa bola pesada, isso dá uma potência no chute do teu filho. Então, esse é um outro senso de oportunidade que você não pode perder, pai. Você não pode deixar o teu filho sem jogar futsal, se ele está numa idade propícia para isso. Nós falamos também do futebol society, né? Hoje tem muito society. Society, eu também não gosto muito do futebol de society. E por que não futebol de society? Não futebol society? Porque ele não é nem no campo, e não é nem no futsal. Ele te deixa o garoto, ele quase não pega na bola. Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Teu filho quase não vai pegar na bola. A bola quica muito. Ele acaba não tendo domínio, não dá tempo dele raciocinar. Então, ou é campo ou é futsal. Esse é o caminho ideal. Esse é o senso de oportunidade que eu quero que você pegue nesse dia de hoje. Outra coisa, quando o garoto ele chega numa certa idade, às vezes o garoto está jogando num certo clube e ele fala assim, ou então tem pais que pensam assim: jogar lá no exterior é muito mais fácil.
por ser brasileiro, vai deitar e rolar. E não é assim. E por que não é assim? Porque existe muita força física. Existe muita força física jogar lá fora. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tive em Portugal, uma vez eu fui em Portugal e na Itália, né? Eu fui apresentar um jogador na Itália e ele foi jogar a 4ª divisão da Itália, que era um clube chamado Monopoly. A pessoa era o Fábio francês, que hoje é até empresário de jogador de futebol. E ele jogava no Palmeiras e foi jogar num time de 4ª divisão. Quando eu cheguei lá, o que eu vi lá? Eu vi um pessoal com muita força física, uma vontade gigantesca, umas pessoas apaixonadas. Então, às vezes, eu escuto pais, eu escuto garoto falando: não, se eu tiver uma oportunidade lá fora do Brasil, vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. O que você deve levar em consideração é ingressar num clube, jogar num clube que vai dar oportunidade para o teu filho. Então, quando eu cheguei na Itália, e detalhe, hein, um clube da Itália chamado Monopoly, era um clube de 4ª divisão. A média de público desse time do Monopoly era de 12 mil pessoas. Era a média. Sabe o que é a média? A média constantemente tinha 12 mil pessoas assistindo esses garotos, esse time. Qual clube hoje aqui no Brasil que dá essa média? E ele veio de um Palmeiras. O Fábio jogava no Palmeiras B e foi para esse clube lá. Então não vai ter facilidade. Às vezes o garoto, quando o teu filho, você começa a pensar desse jeito, desta maneira, o que acontece com vocês? Vocês estão transferindo oportunidade, vocês estão transferindo uma situação que vocês deduzem que vai ser mais fácil. É uma dedução. Mas essa dedução, ela não é real. Ela não é real. Muito pelo contrário, no futebol brasileiro, o teu filho ele vai evoluir até mais. Porque aqui que está a competitividade. Aqui que está a competitividade. Aí você pode perguntar: Fabio, mas aqui é difícil ser jogador de futebol? Obviamente, aonde tem mais concorrência, exige mais. Aonde tem mais concorrência, exige mais. Isso é normal. Aonde tem mais concorrência, exige mais. Porém, você deve evoluir. É um erro do pai querer garantir que o filho já se torna jogador de futebol com 14 anos. Nessa idade é uma idade de evolução, é uma idade de crescimento, é uma idade onde está sendo construído o alicerce para aguentar o baque. Então, a preocupação do pai é que o filho esteja em atividade, e isso é a preocupação. A preocupação do pai é que o filho ingresse num clube federado o quanto antes. A preocupação do pai, o que deve ser, é que o filho jogue no melhor projeto social que tem na tua cidade. O projeto social que direciona garotos para clube. E aí sim, quando chegar na fase de clube, ou quando ele chegar, mesmo que ele já, imagine que teu filho está jogando num projeto social muito bom, e ele entrou num clube com 13 anos, tá? Um clube federado, 13 anos, 13 ou 14 ou até mais, tá? Não importa. Mas se ele teve a base muito bem feita, quando ele ingressar num clube não federado, em pouco tempo ele já pode estourar. Porque ele fez uma base muito forte, porque ele jogou com um projeto, ele jogava com garotos mais velhos do que ele, forçou ele fisicamente e mentalmente a sobressair sobre o garoto, sobre os outros demais garotos. Então, não pense que jogar no exterior é mais fácil que jogar aqui no Brasil. Galera, e você que tá aqui, chama 10 amigos, vai aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui ao lado, clica no avião e chama 10 amigos. Quem chamar 10 amigos, coloca eu aqui, ó. Quando você apertar o aviãozinho, vai aparecer enviar, uma tela branca, enviar, clica lá e envia. Meu filho começou com 6 anos no futsal, quadra society, agora está treinando futecampo, tem 11 anos, meio atacante, canhoto, mora numa cidade pequena. Então, se o teu filho começou nessa idade, está no caminho certo, ele tá com 11 anos, agora é hora dele focar no futebol de campo. Dá para jogar futsal um pouco ainda, eu aconselho você a não deixar ele no society, ele focar só no futebol no futebol de salão e no futebol de campo. Quando tiver para 11, 12 anos, ele abandona futsal e foca só no campo, porque o sprint, a velocidade, a dimensão de jogo é diferente. Então, enquanto ele se habituar a isso, e se ele jogou futsal o tempo todo, desde 7 anos de idade,
ele já pegou o que era importante ser pego no futsal. E aí, outra coisa, um outro exemplo que eu tinha um jogador aqui no Brasil chamado Bruno Casarini. E esse Bruno Casarini jogou no Palmeiras B, ele já tinha jogado fora do Brasil, e aí ele sempre emprestado. E eu levei esse jogador para jogar no time da primeira divisão lá em Portugal. Ele foi jogar no Naval de Portugal, primeira divisão. O presidente lá do Naval até era Prijo. E quando ele chegou lá, o Bruno já era rodado, ele já tinha treinado no time de cima do Palmeiras, ele já tinha já tinha tido outras experiências no exterior. E aí sim, quando ele foi lá pro Naval, ele fez um bom campeonato, depois foi para a Espanha. E por que isso aconteceu? Ele não é porque você vê, ele saiu de um time de Série B, campeonato que era um time aqui do Palmeiras B, que jogava a Série A2 do Campeonato Paulista, e foi jogar num time da primeira divisão de Portugal. Só que ele já tinha rodagem, ele já tinha jogado em outros campeonatos do exterior, já tinha treinado com o time de cima do Palmeiras, e aí quando ele chegou em Portugal, ele já estava preparado, ele estava carimbado, aí ele fez um bom campeonato, depois ele foi até para a Espanha. Então você entende que não existe facilidade. Às vezes é um erro achar que eu estou num local, se eu for para uma cidade vai ser mais fácil. Não, o que acontece é o seguinte: se o teu filho estiver num nível elevado e ele vai para um local ou ambiente que o nível ele está num nível menos elevado que o teu filho, tecnicamente inferior à qualidade do teu filho, ele vai sobressair. Mas isso não precisa ser no exterior, isso pode ser no Brasil, isso pode ser no teu estado. Se você muda de clube e o teu filho está num nível, naquele momento, superior àquele pessoal que está naquele ambiente, ele vai sobressair. Então, não é o local, é o nível do teu filho. Mas o nível, para você poder fazer uma estratégia seguindo esse passo, não precisa mudar de país. Não precisa achar que jogar no exterior vai ser mais fácil só porque você é brasileiro. Não. Você pode ir lá no exterior, chega lá, você pega um clube muito bom, tecnicamente um nível muito elevado, teu filho vai ter a mesma dificuldade, até pior do que aqui no Brasil. Por quê? Porque tem a questão da língua, tem a questão da adaptação do tempo, então a adaptação da chegada, a saudade, então vai pesar muito e pode até dificultar o teu filho se ele estiver jogando, se ele sai para tentar buscar uma oportunidade no exterior sem estar preparado para aguentar o baque, sem ter tido a base necessária. Comenta aqui, quem aqui de vocês tem um sonho já, gostaria que o teu filho já fosse jogar no exterior agora, já na categoria de base? Outra coisa importante que você deve fazer é monitorar o comportamento do teu filho. Como assim monitorar o comportamento do teu filho? Quando o garoto, mesmo que ele já está jogando em algum clube, ele pode passar por momentos de muita dificuldade. É exemplo do que o Pedro comentou ontem. Teve momentos que mesmo ele jogando na categoria de base do Palmeiras, ele quis chutar o balde, porque ele queria sair, ele queria se divertir, ele queria ter uma vida normal, ele queria poder sair no final de semana com os amigos, ele queria não ficar naquele ritmo de treino, de abdicação. Porque quando o garoto está na base, ele tem que se abdicar de muita coisa. O teu filho vai se abdicar de muita coisa, não pensa que vai ser fácil. Quando o teu filho estiver na base, ele vai ter que se abdicar. E uma vez que ele se abdicar, pode chegar um momento que ele vai querer abandonar. A exemplo do Pedro. E o que o pai dele falou, o Leandro, que pode estar até aqui na live? Pô, em algum momento você vai ter que se dedicar a alguma coisa. Não é melhor você abrir mão de algo e sacrificar e se dedicar para aquilo que verdadeiramente você ama, que é o futebol? Porque se você não seguir no futebol, você vai seguir trabalhando em outra profissão, e você vai ter que se dedicar, você vai ter que trabalhar. Então quando você está monitorando o comportamento do teu filho e vê que ele está desanimando, e você dá exemplos reais, já fazendo uma projeção de futuro, porque o garoto, ele não consegue imaginar de uma maneira clara, como é que vai ser o futuro. E é normal, porque isso eu também pensava, quando o garoto tá jogando, ele acha que ser jogador de futebol é a profissão mais difícil do mundo, que todas as outras são fáceis. Só que ele mal sabe que é tudo igual. Obviamente, o futebol ele se torna mais difícil porque ele tem um tempo de validade. E aí isso torna ele mais difícil.
Você tem um prazo de validade que dá uma pressão na mente do garoto, dá uma pressão na mente da criança, dele já se tornar o jogador o quanto antes, porque a idade passa, ele passa da categoria, ele está no sub-15, vai para um sub-17, e do sub-17 ele vai para o sub-20, e se ele está sem clube, se ele está sem ingressar, não ingressou em nenhum clube, bate aquele desespero. Então é aí que o pai deve monitorar, é aí que o pai deve falar, não, vem aqui. É um momento só, vai passar essa fase, você não ingressou em nenhum clube, mas você vai ingressar, ou se você está num clube, se dedica, a tua hora vai chegar, se você tiver que trabalhar, se você parar agora, você vai ter que estudar, ao mesmo tempo que você estiver estudando, você vai ter que trabalhar. Então a luta, e se você entrar numa empresa, você vai ter que entregar resultado numa empresa, então a dedicação vai ser igual. Não queira transferir facilidade, porque não existe facilidade, muito pelo contrário. Quando você ama aquilo que você está fazendo, ainda que tenha muita dificuldade, você vai achar ainda mais fácil, porque você gosta. Então, você monitorando o comportamento do teu filho, você vai perceber isso e vai direcionar ele mentalmente para suportar a pressão de se firmar na base, a pressão de ingressar num clube, a pressão de ser jogador, a pressão de abdicar das coisas que um jovem da idade dele vai começar a se abdicar, vai começar a ter mais impacto a partir dos 20 anos de idade. E um garoto já começa a ter com 12, 13 anos, já começa a ter essa luta, essa busca para se tornar algo que uma pessoa de 20, um garoto da idade de 20 anos que está mais preparado vai começar a ter só com a cidade. Bom dia, Cícero, bom dia, Anchieta, tamo junto, bom dia. Coloca aí, coloca as tuas colocações aqui, comenta aqui o que você está achando do que eu estou falando, qual a tua a visão, Leandro. Eu que sou grato, glória a Deus, tamo junto, Leandro. É isso aí, coloca teu pensamento aqui. O teu filho, você, garoto, você tem que entender o seguinte, que o teu pai, ele ou o pai ou a mãe, ele pode ser o teu melhor amigo. E imagine, se você tiver o teu pai como melhor amigo, aquele parceiro que está na busca de te ajudar a você seguir a carreira, porque o pai e a mãe, eles são os primeiros treinadores em tudo, eles são os primeiros coach, eles são o primeiro psicólogo, eles são o primeiro treinador, eles são o primeiro tudo, eles são o primeiro empresário, o primeiro investidor, são o primeiro tudo. Então o garoto, você deve ouvir o teu pai. Às vezes o garoto pensa assim, meu pai não sabe nada, ele está falando isso porque ele nunca viveu, ele está falando isso porque ele nunca jogou, ou ele está falando isso porque ele nunca foi profissional, ele não sabe do que está falando, é diferente. Não, teu pai não pode ter sido jogador, ele não pode ter a clareza que uma outra pessoa teria, mas o teu pai tem uma coisa primordial, ele tem experiência de vida. Ele já ouviu muita história e já viu muita história. Talvez ele na questão técnica, ele quer interferir, quer falar, mas talvez ele não foi jogador profissional, mas ele foi um jogador amador, pode ter jogado na várzea, então ele tem muito a te ajudar. E outra, ele conhece o filho mais do que ninguém. Quem conhece mais o filho? O pai acompanha o filho quantos anos, quantos jogos. Ele sabe quando o filho está com medo, ele sabe quando o filho está inseguro, ele sabe quando o teu filho está mentindo, ele sabe quando o filho está fazendo algo que não é bom, ele sabe quando o filho está com a cabeça focada. O pai é a pessoa que mais conhece. Então você, garoto, você deve ouvir o teu pai, você deve olhar o teu pai. Obviamente que deve abrir um diálogo com o teu pai de uma maneira que vocês também vão buscar a orientação de um profissional, vocês vão buscar a orientação de um ex-jogador ou de um amigo que é jogador profissional, e vocês vão ter um parâmetro para que você seja melhor direcionado, e vocês vão discernir as informações que vão chegar, e vocês vão se educar na jornada de ser jogador de futebol, na caminhada até você ser jogador de futebol. Você e teu pai vão aprender. Então você deve ouvir o teu pai. Bom dia, Thiago, bom dia. E já vai apertando um coraçãozinho pro Instagram e convidar mais pessoas. Ele vai avisando, o algoritmo do Instagram vai avisando, e aí ele vai trazendo mais pessoas, Comenta aqui vocês do que a gente está falando,
Põe um ponto de vista. Você tem um ponto de vista contrário? Coloca aqui, bora interagir, galera. E vai no aviãozinho aqui, chama 10 amigos. Mais pessoas. Tendo mais pessoas são mais perguntas, mais a dúvida de um será a dúvida do outro. Hoje se fala muito de planejamento. Você deve fazer o planejamento? Deve fazer o planejamento. Mas qual que é o melhor planejamento, Fábio? Existem dois melhores planejamentos. O primeiro planejamento é quando você entrega na mão de Deus o teu sonho. O segundo planejamento é quando você treina, trabalha. E obviamente que vão vir outros conhecimentos. Obviamente que você vai trazer outros conhecimentos que vai agregar na hora do planejamento, de você gerar oportunidade para o teu filho ingressar no clube de futebol. Mas no futebol, você não consegue planejar sem ter vivenciado isso. O pai, como que você vai planejar algo que você não passou? Como é que você vai planejar um tempo de fazer um bolo, sendo que você nunca fez? Ah, a pessoa te passou o ingrediente, mas você nunca preparou, então você não sabe o tempo que dá, você não sabe o tempo que leva. Você não sabe como é que funciona aquele forno. Se aquele forno é mais... mas eu já fiz, eu tenho tempo. No tempo que eu fiz aqui, que eu produzi um bolo, deu 10 minutos. Só que se você mudou de forno, você já vai ter uma base, mas você não pode demorar mais, pode demorar menos. E na carreira do teu filho é igual. Então quem pode ser a pessoa que mais pode te ajudar para poder acelerar o sonho de vocês? É Deus. Você crendo em Deus, crendo em Senhor Jesus, você buscando, Ele vai te orientar. É Ele que vai te dar uma certeza, porque a gente não consegue ver além dos nossos olhos. Nós não conseguimos ver. E eu vou falar por muitos anos, quando eu jogava, eu acreditava que era um empresário que era a salvação na minha vida. E não vai ser o empresário que vai ser a salvação da tua vida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O empresário, ele é um elemento na ajuda do teu filho ser jogador de futebol. Quem vai direcionar a pessoa ideal para você é Deus. Obviamente que você deve aprender e buscar conhecimento para você discernir. Uma vez que você... Mas como assim discernir, Fábio? Você vai discernir qual que é o melhor profissional. E aí Deus vai te orientar. Então a fé e o conhecimento caminham junto. Lá em Provérbios já fala muito sobre isso, né? Que a sabedoria e o conhecimento valem mais que o ouro e que a prata, que o jubi, e que não há nada que vale mais do que isso. Porém, não confie na tua sabedoria, no teu conhecimento, em tudo entregue ao Senhor. É muito forte isso. E eu estou te falando isso com quem já vivenciou tudo isso. Nossa, eu lembro... eu tinha um amigo que ele falava assim, Fábio, e ele foi jogador também, ele falava, Fábio, esquece, irmão. Você tem que confiar em Deus, não confie em empresário. Quem vai trazer... Não, mas não tem como, se cair um cara fera, não tem como as coisas não acontecer. Não é assim que funciona. Eu só fui ter essa visão depois que eu parei de jogar futebol. Só depois. Então, o que eu estou passando para vocês, eu vivenciei. Dá para fazer um planejamento? Deve fazer um planejamento. Mas você nunca planejou, você nunca viveu uma outra carreira, então você não vai saber planejar. Agora, se você trabalhar e se posicionar, aprender a criar oportunidade, as coisas, uma vez que você cria oportunidade e posiciona, as oportunidades, as pessoas vão chegando. E aí você vai pedindo a Deus para colocar as pessoas certas, porque às vezes você pode pegar um empresário, eu tenho amigos que foram jogador e depois pararam de jogar, que eles trabalharam com o melhor empresário. Já não é uma história, eu tenho vários clientes, até da Gol Mais Gol, que trabalharam com empresários fortes, empresário de renome, empresário que tinha 7 jogadores na seleção brasileira, e jogador que estava jogando a primeira divisão de um clube, não era um clube grande, tá? É um clube de expressão, mas né, grandão. E ele falou, Fábio, o empresário, ele nunca fez nada para mim diferenciado. Nunca fez nada. Nunca me levou para Europa, nunca fez... Isso acontece, porque às vezes o empresário, ele tem tantos... O cara é forte, o cara é grande, mas ele tem tantos jogadores que ele só vai dar atenção pro teu filho quando ele for artilheiro, quando o time for destaque, quando ele for um destaque absoluto. E nesse momento, talvez você nem precisaria de empresário. Então, é uma falsa crença pensar que ele vai solucionar todos os teus problemas. Ele vai te ajudar, não tenho sombra de dúvida que ele vai te ajudar.
Mas quem de fato vai te ajudar, aonde deve ter a confiança, é em Deus. Então, o melhor planejamento... Então, Fábio, mas qual que é o melhor planejamento? O melhor planejamento é você aprender a criar oportunidade, é você buscar conhecimento, é o teu filho se preparar adequadamente, se preparar no melhor projeto social, na melhor escolinha. Mas meu filho ele não tem como jogar num time grande, que eu estou numa cidade pequena. Não tem problema. Joga, se tiver um campeonato federado de algum menor clube que existir da tua cidade, você joga esse time federado. Se não tiver um federado, teu filho está começando ainda, você joga no melhor projeto social. Se você tiver condições, você faz investimento para ele no personal trainer, faz um investimento num psicólogo, se tiver condições, ou se não tiver condições de nada disso, só num projeto, faz um investimento com uma pessoa próxima que vai sempre estar orientando vocês, busca conhecimento, como uma aula como essa, uma lives que tem sobre, então isso que vai te preparar, e obviamente treinando, se posicionando. Uma vez que ingressou no clube, acontece muito rápido. Às vezes a pessoa fala assim: pô, aquele moleque estourou rápido, aquele moleque estourou rapidamente, aquele moleque ele já começou, ele ingressou num clube com 18 anos, em menos de um ano ele já se tornou um jogador famoso, 2 anos ele estava num time grande. E o que ele fez lá atrás, não contou? Mas ele teve sorte. Pô, o cara teve sorte, ele teve sorte, tá com 18 anos, ele tá jogando dentro dos 10 sorte, trabalhando 8 anos para ter a sorte. Então, ele preparou o alicerce. E aí, obviamente, que Deus te ajudando e guiando, as coisas vão embora. Então, este é o melhor planejamento que você deve fazer. Entendeu? Coloca as perguntas que você tem aqui, coloca aqui. Obrigado, Sérgio. Gratidão, Sérgio, por estar compartilhando, chamando 10 amigos, apertando o aviãozinho. Qual a idade certa que se inicia uma peneira e vai até que idade? Essa é a minha dúvida. A peneira, ela começa já com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Os clubes já começam a fazer peneira com 7 anos no futsal e depois com 10 anos para o futebol de campo. Agora, até que idade que vai? Depende do clube. Tem clube que faz peneira até 20 anos. E tem clube que faz peneira com jogador profissional. Se for um time muito pequeno, 4ª divisão, por exemplo, o Nacional da Capital montou um clube em 2014, foi campeão, inclusive a Gol Mais Gol patrocinava, com um time formado por peneira, jogadores que vieram da várzea através de peneira, disputaram a 4ª divisão e tiveram acesso para a A3 do Campeonato Paulista. Então, vai depender do clube, vai depender do momento, tá? Vai depender de tudo isso. Então, sempre é possível ter uma oportunidade através de uma peneira, uma avaliação. Agora, eu aconselho você buscar uma avaliação, porque uma peneira, onde existem milhares de garotos, é uma loteria. É isso aí, galera. Então, eu quis trazer para vocês que o senso de oportunidade é aproveitar tudo e todo momento. Uma vez que você aproveitar tudo e todo momento. E outra coisa, toda vez, o pai, como eu falei, o pai é o coach do filho. Todos os dias, o pai está levando o filho para treinar, ou se não é todos os dias, todos os finais de semana, leva e traz. E quais os tipos de ensinamento para mim, que eu oriento você, pai? 2 tipos de palavra que você sempre deve falar para o teu filho. 2 tipos de palavra. Quais são? Agradecer a oportunidade. Se ele jogar 5 minutos, se ele não treinou, ele não treinou mal, você está tendo uma oportunidade. Como uma oportunidade? Você está tendo uma oportunidade de auto se avaliar, de estar tendo esse sentimento de que as coisas não estão como você gostaria, que você não treinou e está te fazendo mal, você não treinou bem e isso está te fazendo mal. Você está tendo uma oportunidade de no próximo treino, na semana, se dedicar mais para que o próximo jogo se arrebente e não venha ter esse sentimento de não ter produzido bem. Então, isso também é uma oportunidade. Isso também é uma oportunidade. O treinador está fazendo uma trairagem comigo, está tendo uma oportunidade. Como assim uma oportunidade? Você está tendo uma oportunidade de superar o teu ego. Você está tendo uma oportunidade de ultrapassar o teu desânimo. Você está tendo uma oportunidade de crescer mentalmente para superar e dar a volta por cima. E lá na frente, você está criando uma musculatura mental para suportar a adversidade.
Então, essa palavra oportunidade, o pai deve ensinar continuamente para o filho. Como um coach, tá bom, Tiago, que bom, espero ter te respondido, Tiago. Coloca aqui vocês aqui as dúvidas que vocês têm. Coloque aqui as dúvidas que vocês têm. Agora sim, quando se fala em peneira em avaliação, se você ou teu filho, ele foi reprovado, não se pega a reprovação. A reprovação faz parte da evolução. É importante ter isso em mente. Porque outra coisa que você não deve fazer é ficar dando prazo. Se eu não entrar nessa peneira, eu paro. Não, tá errado também. Você deve ter uma visão de longo prazo. Qual que é a visão? A visão é ingressar num clube e ser jogador. Então, se o teu filho foi reprovado em 20 peneira, não tem problema. Agora, se o teu filho foi reprovado em 20 peneira, o que você deve estar preocupado é: meu filho tem qualidade o suficiente para ser jogador de futebol? Que tipo de peneira que ele foi reprovado? Foi as peneiras do Flamengo, do Cruzeiro, do Corinthians, do Santos, onde a competitividade é gigante? Ou foi avaliações em clubes menores? Talvez o teu filho não está numa qualidade naquele momento para pegar um clube grande. Ele tem que começar no menor clube federado. Mas uma vez que ele ingressou, se ele tiver uma evolução contínua, uma hora ele pode chegar num clube grande, se tornar um jogador de time grande. Então, não se apegue caso for reprovado numa avaliação. A mentalidade, a visão é de longo prazo. Quando você tem os 3D, né? Quando eu falo os 3D, o primeiro D é de decisão, o segundo D é o D de determinação e o terceiro D é o de disciplina. O que é isso? Quando teu filho quer ingressar, fazer uma avaliação para ser aprovado, ele toma a primeira decisão. Vocês tomam a primeira decisão, é a decisão de ingressar num clube. Então, uma vez que toma uma decisão, tem que ir para o segundo D. Qual que é o segundo D? O segundo D é o D da determinação. Tem que treinar forte, se dedicar forte para ser aprovado. Então vocês estão determinados. E quem está determinado vai fazer o que é necessário. Treinamento, abdicar de coisas que garoto da idade não faria. Superar dores, superar a frustração. Essa determinação para buscar aquilo que vocês decidiram, que foi o primeiro D. E o terceiro D é o da disciplina, porque vai ter momentos que vai ter desânimo, vai ter momentos que vai querer largar, vai ter momentos que as coisas não vão sair como você quer. E a disciplina na busca da visão fará vocês caminhar até o teu filho ingressar num clube. Galera, então é isso aí, lembrando que live de segunda a sexta, às 7h05. Compartilhe com os amigos, aperta o aviãozinho aqui, chama 10 amigos, vamos lotar essa sala, eu quero mais pergunta. Galera, eu vou dar aqui para vocês mais um minutinho para vocês fazerem pergunta. Quem tem pergunta, coloca aí, para mim poder responder as perguntas. Quem tem alguma dúvida relacionada, o que eu falei hoje, né? Eu falei na questão de se teu filho estiver posicionado num ambiente, num clube de alta performance, que disputa campeonatos competitivos, isso vai trazer confiança para quando ele for para outros clubes, ele falar: eu joguei com fulano, eu treinei com tal pessoa, eu tenho condições de estar aqui também. Então vai trazer essa confiança. Eu falei que quando você está começando, o diferencial é vocês, não é só o clube, é o profissional que o teu filho vai pegar, o treinador que ele vai pegar. Eu também falei aqui hoje que não existe nada fácil, não existe, eu vou jogar num país no exterior que é mais fácil que jogar no Brasil. Não, eu contei de experiências que eu tive lá em Portugal, contei de experiência que eu tive lá na Itália. Então, eu tive outras experiências que eu nem contei aqui, que é na Grécia, depois eu conto outro dia. Se vocês quiserem que eu conte agora, fala aí que eu conto. Falei também de você monitorar o teu filho, porque vai ter momentos que ele pode estar desanimado e você tem que ser o coach, o orientador, trazer ele para o presente, levar ele para o futuro, imaginar que se ele parar hoje, quando ele entrar numa profissão vai ser a mesma coisa, a luta é a mesma. E falei que o filho é o melhor, o pai é o melhor, pode ser o melhor amigo do filho, o filho deve ouvir o pai.
Falei que o melhor planejamento, você deve buscar conhecimento, deve aprender sobre bastidores, mas o melhor conhecimento é aquele que você busca, aquele que você busca em Deus. Eu tenho um sub-17 aqui, ó, o meu treino sub-17, mas agora onde procurar? Ainda mais agora que acabei de ficar viúva. Perdi há 40 dias, preciso de ajuda para um lugar para ele fazer teste. Se puder, um abraço. Meus sentimentos. Olha, eu costumo falar o seguinte, que o pai ele deve aprender a criar oportunidade. Por que ele deve aprender? Porque o filho, numa jornada até ele se tornar jogador de futebol profissional, então vamos imaginar que teu filho começou a jogar futebol com 8 anos. Ele vai ter 12 anos até ele firmar ser jogador de futebol. Nesses 12 anos ele pode ser dispensado várias vezes, ele pode ser reprovado várias vezes, ele pode ter dificuldade várias vezes. Uma vez que você, pai, aprende a criar oportunidade para o teu filho, uma vez que você aprende a como conduzir a carreira do teu filho, isso vai fazer diferença. Então você tem que aprender, deve criar network, deve aprender uma comunicação eficaz. E no meu Instagram aqui, ali eu já ensino muita coisa. Então assista, anota, e assim você vai aprender a criar oportunidade da forma ideal para o teu filho. Pode contar. Eu vou contar aqui a história da Grécia. Eu tive na Grécia, eu fui levar um jogador chamado Rodrigo Antonelli. É um zagueiro para o time do Kavala da Grécia. E lá, inclusive, depois até o Denilson foi jogar nesse clube posteriormente. Então, quando eu cheguei lá, esse jogador, o Rodrigo, ele foi quase certo, né? Mas mesmo ele treinando, ele não foi aprovado. Ele jogava em time de primeira divisão no Brasil. Entende? E esse time jogava segunda divisão da Grécia. Segunda divisão. E ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado. Então, entenda o seguinte... chegamos lá, pô, imagina, a Grécia, né? Teve uma história na Grécia que eu cheguei, eu tava no hotel, o cara, eu fui trocar um dinheiro, eu comprei alguma coisa na banca de jornal, o cara da banca achou que eu tava entregando dinheiro falso, foi até o hotel, aí olhou, todo desconfiado, e aí ele viu que não era dinheiro fácil, falsificado, obviamente. O pessoal grego é um pessoal muito desconfiado, porque eles não são, infelizmente, não se escuta muito bem das pessoas de lá, infelizmente. E então ele foi lá, o Rodrigo, no Kavala, e não foi aprovado. Entendeu? Não foi aprovado. Então, não pensa que vai ser fácil. Eu vou chegar. Não. Na época tinha um outro jogador que estava lá, tinha um jogador na Grécia que estava junto conosco, que chamava Ângelo. O Ângelo, ele tinha acabado de ser campeão pelo Internacional, pela Sul-Americana do Inter. E ainda assim, ele foi numa negociação lá, e o pessoal da Grécia voltou atrás, e não acertou com o Ângelo, mesmo jogador tinha disputado Brasileirão, entende? Então não tem essa de, vai ser mais fácil, não tem essa de ser mais fácil não. O meu começou com 3, mas ele ia se aposentar agora em maio. Íamos embora, mas infelizmente não deu tempo, mano. O primeiro professor foi o Laré, tinha 3 anos. Meus sentimentos. Teu filho já jogou em algum clube? Já jogou em algum clube? Ele já jogou em algum clube? Meus sentimentos pelo teu garoto. Fala, Serjão, fala, Seba, bom dia. Ô, Tiagão, obrigado, Tiagão. E qual que é a idade do teu filho, Carmen? Qual que é a idade do teu filho? Qual que é a idade do teu filho? Carmen, me manda um direct. Grande amigo. Fala, Serginho, a gente tinha que fazer uma live, Serginho. Pô, contar a história do teu filho aí da Inglaterra, irmão. Seria show de bola, hein, Serginho? Tamo junto, Serginho. Escola 17 anos.
Ô Carmen, me chama no direct, vamos fazer uma live, eu vou te orientar. Ô Carmen, me chama no direct que eu vou fazer uma live com você e vou direcionar o teu filho aí, tá bom? Me chama, me manda um direct aqui, eu vou marcar uma live com você e eu vou te direcionar o que você pode fazer, tá bom? Gente, é isso aí. Muito obrigado aí. Lembrando, segunda a sexta live, tá bom? Deus abençoe o dia de vocês, seja um dia abençoado, um dia maravilhoso. Lembrando, eu falei de vários tópicos, né? Falei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falei de 10 tópicos aqui nessa live no dia de hoje. Em 10 tópicos, nós estamos aí há quase 45 minutos. Obrigado, Serginho. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe, Serginho. Tá bom, combinado. Chama ele junto. O ideal é vocês dois participarem, tá? Chama os dois participarem e eu vou orientar vocês dois, tá bom? Porque se tiver correndo errado, não tiver posicionado, fica ruim. Tá em aula. Tá bom. Tá bom, a gente combina. Até amanhã. Um ótimo dia para vocês. Brigadão. Amanhã tem mais. Convida os amigos, tá bom? Vai lá no grupo da escolinha, no grupo dos pais, joga lá, pega os vídeos que já tá no Instagram, aqui no Instagram. Lembrando que eu também tenho um canal lá no YouTube, ok? Ó, tamo junto, Deus abençoe, tchau.